Papo sério no ar. Plim. Oi, meus amores do meu Brasil, como é que vocês estão? Hoje é dia do nosso Papo Sério. E essa semana eu tava respondendo os e-mails de vocês. Gente, tinha um tempo que eu acho que a última vez que eu respondi e-mails do Papo Sério Sua História @gmail.com, tinha um mês mais ou menos. Aí eu fui responder essa semana, tinha 395 novas mensagens na minha caixa de e-mail. Como eu vi que vocês estão me mandando muito e-mails e tinha muito tempo que eu não fazia o Papo Sério Sua História, que é contando a história de vocês, a partir de agora eu vou ficar um tempo fazendo Papo Sério só com histórias de vocês, tá bom? Muito obrigada de verdade por me contarem as histórias de vocês, eu fico muito lisonjeada e eu sei o quanto é bom você saber que você não tá carregando aquilo sozinha mais, que você desabafou, sabe? Eu separei um e-mail de hoje, pra hoje, que o assunto tá bem alto, sabe? A gente tá vendo todo mundo falando, que é relacionamento abusivo, e eu achei o e-mail dela muito... tipo assim, relata muito bem isso tudo. Ficou muito claro, sabe? Assim, dá pra vocês sentirem o drama de como é você estar em um relacionamento assim. Então eu vou ler pra vocês o e-mail da Jurema, porque Jurema foi, mas Jurema volta. Jurema sempre tem histórias pra contar. Eu não identifico ninguém que me manda e-mail, nem idade, nem o nome, nem da onde é, nada, tá? Então você pode me mandar tranquila em relação ao seu sigilo, se eu escolher seu e-mail pra fazer o vídeo. Mas então vamos lá, vou contar a história da Jurema. Olá, Manu, boa noite, a paz Senhor. Estou mandando este e-mail porque eu estou cansada de chorar. Vou contar um pouco da minha história. Há 5 anos atrás eu conheci um rapaz e comecei a namorar com ele. De início foi tudo bem. Com o passar do tempo, ele foi se mostrando uma pessoa muito ciumenta. Começou a ter ciúme das minhas roupas, reclamar da cor e do tamanho das minhas unhas, da minha maquiagem. E eu, como apaixonada, fui me moldando ao que ele queria que eu fosse. E o tempo foi passando, e ele foi reclamando das minhas amizades, da minha ligação com os meus primos, da minha ligação com o meu pai biológico, de eu abraçar os meus irmãos, de fotos minhas sem ele nas redes sociais, da minha proximidade com as minhas tias, que pra ele elas não prestam. De eu ir na casa das minhas amigas e eu fui me afastando de tudo que ele achava e que ele falava que era mal. E o tempo foi se passando e ele ficando com raiva se eu olhasse as pessoas na rua, aí tem entre aspas homens, mesmo sem interesse nenhum. Eu passei a andar de cabeça baixa. Ou quando eu vejo um homem vindo de longe, eu já fico nervosa, com medo de ele brigar comigo. Quando a gente sai, eu fico olhando pra ele o tempo inteiro, pra ver se ele tá chateado com alguma coisa. Mesmo que eu não fiz nada, eu fico desconfiada e com medo. A gente nunca ficou uma semana sem brigar. Desde porque eu demorei 20 minutos pra chegar, até porque o meu bate-papo no Face estava ativado pra todos os meus amigos, no qual ele queria que só estivesse disponível para os meus familiares. Pronto, lá vai 3 dias sem se falar. Aí eu ia na casa dele, implorava, me humilhava, pedia desculpas trilhões de vezes, mesmo que eu não tivesse culpa, só pra ficar tudo bem. E ele já falou pra mim que se arrependeu de ter me conhecido. Já perdi as contas de quantas vezes a gente quase terminou e eu continuei por medo de perder. Porque ele é fiel a mim e nós noivamos. Estou com 20 anos e eu não sei mais quem eu sou. Eu tenho medo de abraçar os meus irmãos, perdi o contato com meu pai biológico, não vou na casa das pessoas que não sejam familiares e alguns familiares. Tenho medo de olhar as pessoas, tenho medo de andar na rua e alguém falar comigo. A minha família inteira é contra o meu relacionamento. Já perdi as contas de quantas vezes minha mãe me pediu pra terminar com ele. E estamos de casamento marcado, mas estou com medo de desistir e as pessoas da família dele me condenarem. Mas agora eu não sei mais se eu quero. A gente está sem se falar hoje, no dia que ela me mandou o e-mail. Porque eu pedi pra ele ter modos de falar comigo. Ele é muito ignorante, não aceita ser contrariado, quer tudo do jeito dele, não aceita opiniões. Isso quando ele tá com raiva. Quando ele está de bem, ele é super carinhoso. Não sei mais o que eu faço, Manu. Por favor, me ajuda. Beijos, amo você. Jurema, eu também te amo, tá? Mas a gente precisa conversar.
Nós não vamos falar sobre ele, sobre o que as pessoas acham, não. Nós vamos conversar sobre você. Sim, você que está passando por um relacionamento assim, saiba que o seu relacionamento é um relacionamento abusivo. E o relacionamento abusivo não é só quando uma pessoa agride você, não. Porque a pressão psicológica, ela pode ser muito pior do que uma agressão física. E esse tipo de abuso começa de uma maneira muito sutil, tão sutil que afeta a capacidade da vítima, porque sim, a gente pode usar a palavra vítima nesse caso, afeta a sua capacidade de perceber que isso está sendo prejudicial a você. Ele começou regulando a cor do seu esmalte, depois ele regulou com quem você falava, de pessoas desconhecidas no Face, depois ele não queria que você falasse com seus familiares, com seu pai, com a sua tia. E é uma relação que machuca, fere, tanto emocionalmente como pode acontecer fisicamente, porque predomina o excesso de posse. E aí a pessoa que está passando por isso, no caso você, fica presa num círculo totalmente destrutivo. Se você for assistir esses programas jornalísticos meio sensacionalistas que passam sobre mortes, homicídios e tudo mais, a cada 100 que foi um homem que matou uma mulher, 90 estavam inconformados com o namoro, com o fim do namoro. Isso é inadmissível, mas ilustra o extremo que pode chegar uma relação abusiva. E eu sei que esse tipo de relação é muito difícil da pessoa sair por 3 motivos. Ela pode depender do outro para alguma coisa, exemplo, financeiramente, ou por você sentir medo do outro. Isso é uma coisa muito grave, sentir medo de separar e ter medo do que a outra pessoa pode fazer. Ou o terceiro, que é um dos mais recorrentes, achar que você pode salvar, que você pode dar um jeito na outra pessoa. A minha primeira dica é você aceitar que você não muda os outros, mas você pode mudar você mesma. E vamos lembrar que você não pode fazer isso para agradar o outro. E pensar por que você tá nessa relação. O que te faz estar nela? E às vezes mostrar pro outro o quanto ele tá sendo abusivo, eu sei que pode acabar causando mais transtorno ainda. Então vamos lá, vamos mudar as nossas atitudes. Vamos estabelecer regras. Regras claras e firmes. Você deve respeitar os seus limites em primeiro lugar. E não se submeter a nenhum tipo de desrespeito, xingamento ou falta de controle. Colocar esse limite não vai ser tarefa fácil, mas reassumir o controle da sua vida, acredite, vai valer a pena. E pelo amor de Deus, não se esqueça, a culpa não é sua. E não caia na ilusão de que você tem a missão de mudá-lo. E se submeter, e se calar, e deixar as coisas acontecerem, não vai te tirar dessa situação. E por último, eu queria te lembrar, no seu caso especificamente, que namoro não é casamento. E que seu casamento não pode ser construído em cima de medo. Medo do que os familiares dele vão achar, medo da sua família que não concorda, medo seu em cima dele. Um casamento não pode ser construído assim. E tem um agravante de que, uma vez eu até já disse isso aqui no canal, qualidades ou defeitos, eles vão ser muito mais aparentes, vai ser uma coisa muito mais visível depois que vocês se casarem. Eu não quero que você passe por isso do jeito que tá. Sim, eu amo a sua vida, eu fiquei muito triste em saber que você tá passando por isso. Imagina Deus que te criou pra ser amada. Então vamos levantar a cabeça, vamos parar de chorar e vamos tomar as rédeas do negócio agora, tá bom? Tô com você. Então é isso, meus amores, eu espero muito que o vídeo tenha ajudado vocês, que o vídeo sirva de alerta, ok? Um beijo no coração e até o próximo vídeo, que é quarta-feira. Ah, deixa eu falar, não perca, tá? Que é sobre casamento, vocês vão adorar. Beijo, tchau!